Quando você imagina o seu trabalho de parto, quando você se vê passando pelo parto do seu bebê, qual que é a cena que vem à sua cabeça? É uma cena de você calma, tranquila, se sentindo positiva, lidando bem com a experiência? Ou é uma cena de você nervosa, insegura, talvez até estressada? Se você mora no mesmo planeta que eu, você provavelmente está bastante acostumada com essas cenas de mulheres gritando, de mulheres nervosas na hora do parto. E por causa disso, você provavelmente se vê desse jeito, porque você aprendeu que é assim que uma mulher passa pela experiência de parto. Você aprendeu vendo essas cenas, vendo essas histórias negativas, que o parto é uma experiência bem difícil, bem complicada e que é difícil você lidar bem com ela, é difícil você conseguir ficar calma nesse momento. E se eu te falar que ao invés de ficar nervosa e estressada na hora do parto, é sim possível que você se mantenha calma, que você se mantenha tranquila e que você se sinta positiva durante todo o processo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você uma ferramenta muito simples e muito prática para você usar antes e na hora do seu parto, que vai te ajudar com isso, que vai te ajudar a ficar calma, tranquila e focada durante o nascimento do seu bebê. Então, se você está grávida e quer ter o seu bebê de parto normal, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a alcançarem partos melhores. A primeira coisa que eu quero te falar nesse vídeo é algo que, se você acompanha o meu canal há mais tempo e já assistiu outros vídeos, você provavelmente já me viu falando sobre isso, que é o fato de que, biologicamente, na natureza, o parto normal não é um evento de estresse e nervosismo. As fêmeas das outras espécies de mamíferos, elas ficam bem quietinhas, ficam relaxadas durante o parto delas. E, na maioria das vezes, elas dão à luz a vários filhotes de uma vez só, de forma bastante calma e eficiente. E isso acontece porque na natureza não é interessante que a fêmea na hora do parto fique fazendo barulho, que ela fique estressada, nervosa, porque isso chamaria a atenção de predadores. E como que elas conseguem ficar assim tão calmas e tranquilas no momento do parto para não chamar a atenção de predadores? Será que é porque o parto delas não dói? Será que é porque elas não estão sentindo sensações intensas ali, por isso elas são capazes de ficarem assim quietinhas? Na verdade, não. O parto nas outras fêmeas de mamíferos também é um processo intenso, também é um processo que gera bastante sensação física. Mas no caso das outras fêmeas de mamíferos, tem duas coisinhas que fazem com que elas consigam ficar calmas e tranquilas mesmo sentindo essas sensações físicas intensas, que é presença de endorfinas e ausência de raciocínio. As endorfinas são essas substâncias com efeitos analgésicos, de bem-estar, que o nosso corpo, que o corpo dos animais produz e libera quando o animal está passando por uma situação de estresse físico. Então, você sabe que uma pessoa, quando corre uma maratona, quando pratica bastante exercício físico, o corpo dela libera endorfinas para ajudar ela a lidar com o desconforto daquele estresse físico. Mas o corpo não produz e libera endorfinas suficientes se esse estresse físico estiver associado com uma situação de risco. Porque se tiver uma situação de risco associada ali àquela situação, não é interessante que esse animal se sinta confortável, que é o que as endorfinas fazem. Então, o corpo só produz essas substâncias se essa situação de estresse físico não estiver associada a uma situação de risco, uma situação de perigo. E é por isso, então, que as fêmeas dos outros mamíferos ficam assim, tão tranquilas e relaxadas, porque tem o estresse físico ali do momento do parto, o corpo delas trabalhando bem forte para o bebê nascer, mas para ajudar elas a lidar com isso, o corpo libera as endorfinas. E um outro ponto que ajuda elas a ficarem assim tão calmas é a ausência de raciocínio. As fêmeas dos outros mamíferos não têm um cérebro racional, não têm uma parte racional no cérebro delas, e por isso elas não pensam sobre o processo de parto. Elas não acham que o parto vai ser difícil ou vai ser fácil, nem antes do parto começar e nem durante o parto. E muito do nervosismo das mulheres, no caso da espécie humana, vem não do processo de parto em si, mas do que elas pensam e do que elas estão achando do processo. Não é o processo em si, mas a forma como elas lidam com ele que faz com que elas tenham experiências mais positivas ou menos positivas.
E a ferramenta que eu vou ensinar aqui para você nesse vídeo para ajudar você a se manter calma e tranquila na hora do parto é a meditação guiada. A meditação guiada específica para o parto. E essa ferramenta serve justamente para isso. Serve para que a sua parte racional não interfira no processo de parto antes dele começar e quando ele estiver acontecendo. Lembrando que o parto em si é um processo involuntário controlado pela parte primitiva do seu cérebro. Que tudo que você precisa para ter um parto está nessa parte do seu cérebro que você compartilha com todos os outros animais, a parte primitiva do seu cérebro. Ou seja, você não precisa pensar sobre o parto para conseguir ter um parto. E, na verdade, pensar muito sobre o parto, racionalizar ele de uma forma errada, pode e provavelmente vai atrapalhar a parte primitiva do cérebro, fazendo com que o processo seja mais difícil, mais complicado, mais lento. E a meditação guiada para o parto é uma ferramenta muito simples e muito fácil de você usar. O recomendado é que você comece a usar antes do parto, durante a gestação, para preparar a mente, para criar novos circuitos neurais aí no seu cérebro que veem o parto como um processo bom, como um processo saudável. Porque é essa mentalidade, é essa sua capacidade de enxergar o parto como um processo bom que vai ajudar você a se manter calma e tranquila na hora do parto. E os áudios de meditação guiada vão ajudar nisso, vão ajudar você a enxergar o parto como um processo bom e saudável. E depois de ouvir bastante os áudios durante a gestação, você pode ouvir também durante o parto em si. E aí, nesse caso, os áudios vão ajudar você a se manter calma e tranquila, porque eles vão ajudar a dizer para a sua parte racional que tá tudo bem, que esse é um processo bom, que esse é um processo saudável. Lembrando que eu falei aqui no início do vídeo que muito do estresse e do nervosismo que as mulheres sentem na hora do parto não é da experiência em si, mas de como a mulher lida com a experiência quando ela está acontecendo. Então, esses áudios vão ajudar nesse aspecto, vão ajudar você a lidar melhor com a experiência. E onde estão esses áudios de meditação guiada, Ângela? Onde que eu posso achar eles? Bom, aqui na internet, aqui no YouTube, tem vários áudios gratuitos desse tipo. É só você ouvir eles e escolher o que mais você gosta, o que mais combina com você, o que você sente que mais te ajuda. Quem é minha aluna do Guia Nascer Suave tem acesso a uma playlist com vários áudios de relaxamento e meditação guiada para o parto. Mas aqui no meu canal eu tenho um desses áudios disponibilizado de forma gratuita. Então, se você quiser, você pode depois ouvir esse áudio também. E agora eu gostaria muito de saber o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa ferramenta, porque eu gosto muito de saber o que você que me assiste pensa, o que você acha. E se você gostou desse vídeo, você com certeza vai gostar desse outro vídeo aqui do meu canal, onde eu ensino algo também bastante simples, mas que com certeza vai também te ajudar muito na hora do parto. Clica aqui para assistir depois. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.